Olha, lá na região de Votorantim, Sorocaba, no interior de São Paulo, eu ouvi várias histórias. Eu fui lá, como vocês viram aí na reportagem, ouvi muitos relatos, muitos mistérios rondam aquela região. Mas uma dessas histórias me chamou bastante a atenção. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado, até duvidei um pouco, mas eu falei assim, por que o Cícero ia mentir para mim? Por que ele ia fazer alguma coisa disso se expondo na televisão falando desse tipo de coisa? Você aí de casa não vai acreditar na história que o Cícero contou para mim lá em Votorantim. Dá só uma olhada agora na terceira reportagem sobre o caso dos OVNIs no interior de São Paulo, Votorantim e Sorocaba. Você acredita ou não é a pergunta que eu faço para você. Se liga, meu povo, lá em Votorantim e Sorocaba. Vamos ver. Tá vendo esse rapaz aqui, o Cícero? Mostra o Cícero para mim. Rapaz, o Cícero tem uma história para contar que é um negócio impressionante. Ô Cícero, quando você conta essa história para as pessoas acreditam em você ou elas ficam meio que te rodeando, olhando para você, ficam desconfiadas, né? Tem gente que fica, tem gente que fica porque não quer acreditar nessa ideia que tem seres que acompanham a gente, que vivem em outros planetas, que vêm aqui na Terra. Bem, e eu pergunto para você que está aí na sua casa, passa pela sua cabeça qual é a história do Cícero? Cícero é tosador de cães. O morador de Sorocaba é casado e tem um filho de 17 anos. É uma história de arrepiar. De arrepiar. E foi justamente numa noite como essa, olha só. Foi justamente numa noite como essa que você está vendo aqui em Votorantim, no interior de São Paulo, que o Cícero passou. Agora, Cícero, você estava sozinho, estava com alguém? Estava eu e o meu irmão. Você e o seu irmão? Isso. Ele também viu a mesma coisa que você viu? Viu. E essa história foi uns 15 minutos, mais ou menos, de contato. 15 minutos? Isso, 15 minutos. Como foi essa história? O que você viu? Eu estava vindo de Araçoiaba por volta de umas 2h30 da manhã e eu identifiquei uma luz muito forte em cima do meu carro. Aí você estava dirigindo, eu estava dirigindo. De repente você viu uma luz muito forte, uma luz, olha só, mais forte que essa daqui que nós temos, dá só uma olhada. Uma luz muito mais forte do que essa daí, não tem nem comparação com essa luz. Não, muito mais forte, bem forte. E daí, você pensou que fosse um caminhão, pensou que fosse o quê? Então, de imediato eu pensei que fosse um carro que viesse atrás, que estava com farol muito alto. Aí eu comentei com meu irmão, falei, nossa José, esse carro está vindo com farol muito alto. E eu olhei pelo retrovisor, não vinha nenhum carro. Aí eu olhei por cima, botei a cabeça para fora da janela do carro, olhei para cima e estava aquela luz alumiando o carro. E eu parei o carro um pouco mais na frente e ela ficou parada a uns 10 metros de altura e ela balançava assim no ar, muito grande, acho que uns 50 metros de diâmetro mais ou menos, e toda iluminada, as luzes muito fortes, na lateral, para cima, para baixo, gente, e ela ficava bailando no ar, assim, uns 10 metros de altura. Gente, o que o Cícero viu é nada mais, nada menos do que, podemos dizer, um disco voador? Eu acredito que sim. O que passou pela sua cabeça? Você não estava sozinho, estava junto com o seu irmão. O que passou pela sua cabeça quando você desceu do carro e viu uma nave espacial, viu um disco voador, um OVNI? Primeiro momento assim, eu não senti medo, não tive medo nenhum. Você não sentiu medo? Deu vontade de sair do carro, né, e ver mais de perto aquilo lá que estava acontecendo, o que era aquilo, né? E me aproximei e eu acho que se eu tivesse ido até mais perto, eles tinham deixado, porque deixaram a gente avançar um pouco, próximo dele assim, e ela só ficou no mesmo local balançando, né? Ela bailava no ar assim. Dá para acreditar, dá para se ter esse contato próximo, como ele disse assim? A história que o Cícero conta, ela contém todos os elementos de outras visões que já aconteceram pelo Brasil afora e no mundo. É um padrão. E eu acredito que ele tem
Todo o crédito, porque a gente interessado nesse assunto, nesse estudo, só não pode afirmar o que seja, porém, que ele viu exatamente como ele descreve, é um padrão que se repete. Existem relatos no mundo todo, né, Michel? No mundo todo e no Brasil particularmente, uma grande quantidade, principalmente esse tipo de fenômeno que ele relatou. Esse é um assunto tão complexo, é um assunto que chama tanto a atenção de quem estuda, de quem já viu, como o relato do próprio Cícero, que muitas pessoas vêm atrás desses assuntos, vêm atrás dessas histórias por ser relatos verídicos de pessoas que dizem que viu realmente. E o Bruno é uma dessas pessoas que vai, daqui para frente agora, relatar justamente essas histórias que vem chamando a atenção para a realização até de um documentário, né? São muitas as histórias que você ouviu já de moradores, de pessoas que viram esses OVNIs? São muitas, viu? Eu tô até impressionado porque, assim, no começo eu achei que eu ia encontrar alguma coisa ou outra, que nem a gente vê pela internet, tem muita coisa que a gente sabe que não é verdade, mas durante as minhas pesquisas eu descobri muita história interessante. E o mais interessante é o seguinte, essas pessoas, elas estão sedentas a falar, sabe? Muitas delas não têm coragem de se expressar porque, não sei, de repente pode ser taxada como louca, alguma coisa assim, mas quando você encara isso com mais seriedade e começa a entrevistar essas pessoas, você descobre relatos muito, muito importantes, sabe? E eu estou muito intrigado e estou atrás dessas histórias. E daí eu faço a pergunta para você que está aí na sua casa. Você acredita em OVNIs? Você acredita em objetos voadores não identificados, como os que apareceram aqui nos céus de Votorantim, no interior de São Paulo, nos céus de Sorocaba, também no interior de São Paulo? E através dessas histórias, desses relatos, você aí de casa tire a sua própria conclusão sobre esse caso. Acreditar ou não em OVNIs, em uma vida em outro planeta. Obrigado a todos que me receberam lá em Votorantim, em Sorocaba, viu?